Juízes capítulo 3, preparado aí para a nossa meditação dessa manhã. Juízes 3, os 2 primeiros versos. Juízes 3. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Então, somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam. Então, verso 1 e 2 de Juízes 3. Agora, olha só o verso 7. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Verso 9 e último, 9 e 10. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria. A sua mão prevaleceu contra o Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otoniel, filho de Kenaz, faleceu. Então eu li para vocês Juízes capítulo 3, li aqui verso 1 e 2 e do verso 7. Vou colocar aqui do verso 1 ao verso 11. Então hoje nós vamos mergulhar do verso 1 ao verso 11 de Juízes 2. Santos, Marliana, que bom aí, começou a seguir a gente. Deus abençoe, seja muito bem-vinda. Que essa palavra faça sentido e seja voz de Deus para o seu coração. Então vamos lá. Lembrando aqui então, que surgiu essa nova geração que não conhecia o Senhor. E o verso 3 nos mostra aqui que Deus permitiu com que inimigos ficassem na terra. Eles estavam já na terra prometida. Que inimigos ficassem na terra para ensinar, para provar esse povo. Porque eles fizeram algo que o Senhor reprova. E Deus levantou um libertador e trouxe solução para a vida deles. Bom, entenda algo. Já comece aí a anotar. Pegue aí papel e caneta e comece a anotar. Primeira coisa que você e eu precisamos entender, na vida cristã, nós estamos em guerra. O que eu tenho entendido, anote a frase aí, viver no ambiente da promessa não significa ausência de batalhas. Anote isso. Viver no ambiente da promessa não significa ausência de batalhas. Viver no ambiente da promessa não significa ausência de batalhas. O que nós entendemos sobre isso? Viver no ambiente, anote isso, se você puder colocar aqui, viver no ambiente da promessa não significa ausência de batalhas. Obrigado, Tabires. Obrigado, Kerlinha. Vou colocar aqui o comentário que você colocou aqui, os outros que vão sendo replicados aqui, leia aí. Viver no ambiente, obrigado Leiara, obrigado Valéria, viver no ambiente da promessa não significa ausência de batalhas. O que significa? Que as batalhas elas nunca cessam. Preste atenção, servos de Deus, pessoas que têm chamado, você que Deus o chamou para servir na obra, no ministério, entenda algo. Você que é servo de Deus, uma serva de Deus, entenda algo. Viver no ambiente da promessa. Eu estou vivendo a promessa de Deus. Não significa ausência de batalhas. As batalhas, elas nunca cessam. As batalhas, elas vêm e vão. Elas vêm, a gente guerreia e elas vão. Elas vêm, às vezes dura poucos dias, vão. As batalhas voltam a batalhas, às vezes elas duram alguns meses e vão. Depois as batalhas voltam novamente, outras batalhas vêm novamente, duram talvez alguns... Tem batalha que dura anos e elas se vão. Mas o que a gente precisa entender, que viver no ambiente da promessa não significa ausência de batalhas, porque as batalhas sempre estarão presentes na nossa jornada de vida nessa terra. É só você olhar para o povo que Deus escolheu, o povo de Israel.
É só você olhar para os discípulos de Jesus. Olha para Israel, a nação que Deus escolheu. Se a nação passou batalha, inclusive passa batalhas ferrenhas até o dia de hoje. Volta e meia nós ouvimos ataques, né, faixa de Gaza, a invasão, né, contra Israel. Nós vemos frequentemente, né, os ataques de Israel até o dia de hoje. E se você olhar para os tempos bíblicos, você vai ver essa realidade com toda clareza, que a jornada de Israel com Deus, as guerras sempre se levantaram. Seja lá na saída do Egito, quando eles estavam saindo do Egito, você vai ver que houve várias manifestações das pragas para libertar aquele povo. Logo quando eles saíram do Egito, Faraó já se arrependeu, foi atrás do povo, perseguiu. Foi quando Deus abriu o mar vermelho para que eles não pudessem ser ali atacados. Deus fez um milagre. E aí você vai ver na jornada do deserto, em poucos dias que eles atravessam o mar vermelho, vem os amalequitas, os inimigos, eles vivendo o processo da promessa. O processo, porque o deserto fazia parte do processo para chegar na terra prometida. Ou seja, eles estavam debaixo da vontade de Deus, sendo libertos pela mão de Deus e vivendo batalhas. Porque viver no ambiente da promessa não significa a ausência de batalhas na nossa vida. Então, no trajeto do deserto, eles enfrentam a batalha. Seja na terra prometida, eles enfrentam a batalha. Você vai ver lá, por exemplo, no deserto, eles enfrentam batalhas contra os amalequitas. Você lembra daquela batalha em que Moisés vai ao monte estender a mão, Arão e Ur segura os seus braços, enquanto Moisés intercede, Josué está lá embaixo lutando a batalha, pelejando a batalha. É justamente no deserto. Eles já estavam debaixo de uma palavra, eles já tinham vivido um milagre estupendo do Mar Vermelho, eles já tinham sido libertos de 430 anos pela mão do Senhor e andando com Deus, debaixo de uma promessa de Deus. Estavam lidando com batalhas ferrenhas em que Moisés precisou de ajuda para conseguir permanecer com mãos estendidas. E não só isso, eles enfrentam batalhas internas, né? Eles enfrentam, mesmo debaixo de uma palavra, enfrentam rebelião dos líderes como Miriam e Arão. Depois você lê Números 12, Moisés, um homem de Deus, andando com Deus, recebendo revelações de Deus, sendo usado por Deus em milagres, em prodígios, vive uma rebelião de Miriam e Arão. Oh Deus, e Arão, pessoas que eram literalmente próximas dele, que eram seus próprios irmãos, eram os mais próximos deles, se levantaram contra ele, tanto que Miriam ficou leprosa por ter levantado contra o seu irmão Moisés. Aí mais para frente você acha que essas rebeliões, Números 16, Corá, Datã e Abirão, vivendo a promessa, gente, vivendo, um homem de Deus como Moisés, viveu ali uma ação de rebelião, né, onde Corá, Datã e Abirão fizeram um movimento que levaram mais de 250 pessoas para poder se rebelar contra aquilo que Deus tinha para a vida de Moisés e para a vida daquele povo. E nós vemos que nessa ação ali de rebelião, Deus abriu a terra e também trouxe juízo sobre os rebeldes. Olha o que esses homens enfrentaram. Obrigado, Max. Deus abençoe e multiplique sobre a sua história. Olha, batalhas externas e batalhas internas. Inimigos externos, inimigos internos. Inimigos fora, inimigos dentro, nos mostrando que viver no ambiente da promessa não significa ausência de batalhas da vida. Está fazendo sentido para você? Está fazendo? Eu estou vivendo um casamento que Deus me deu, o Senhor me deu esse casamento, mas nós estamos passando uma crise, nós estamos passando uma luta, uma prova. Estou vivendo uma promessa, mas vivendo uma crise, lidando com uma batalha. Mas não é para você desistir da promessa. É para você ser provado e testado nessa promessa e aprovado por Deus. Nós vamos ver daqui poucos minutos sobre isso. O porquê que Deus permite crises em ambientes de promessa. O porquê que Deus permite muitas vezes os ataques em ambiente de promessa. Para a gente poder ser testado, para a gente ser provado e para a gente ser aprovado. Para a gente ter de fato a convicção daquilo que Deus nos deu e não abrir mão. Então viver no ambiente da promessa não significa ausência de lutas. Aí você fala, passou pelo deserto, o povo está conquistando a terra prometida. Me diga que houve batalhas dentro da terra prometida? Josué foi o camarada que fez com que o povo transicionasse na prática do deserto para a terra prometida. Quando ele entra na terra prometida, já tem um rio Jordão transbordando a ribanceira. Deus usa Josué para que um milagre semelhante ao do Mar Vermelho aconteça no Rio Jordão, onde o Rio Jordão também se abre e o povo passa a pé enxuto. Se não bastasse, eles começam a lutar.
Eles começam a entrar até que invadir uma cidade chamada Jericó, onde as muralhas eram grandes. E aí você vai ver que a queda e a invasão de Jericó, eles lutam literalmente. A batalha contra a cidade de Ai. Tem uma batalha dentro da terra da promessa em que Josué teve que orar e o sol parou. Ou seja, que na verdade a rotação da terra paralisou, estacionou, para que Josué continuasse com o povo, lutando aquela batalha sem estar ainda à luz do dia e vencer aquela batalha. Está fazendo sentido, gente? Olha só, Josué, um homem de Deus, debaixo de uma palavra, escolhido pelo Senhor, separado por Deus, dentro do ambiente da promessa, tendo que lutar a ponto de orar e o sol ter que se estacionar para que ele possa continuar uma batalha mais longa. E aí você segue em Josué, você vai ver as conquistas das cidades do sul, as batalhas contra os reinos do norte, batalha, mesmo no ambiente da promessa. E quando Josué morre, para as batalhas? Não, nós entramos aqui em Juízes e vemos que as batalhas não param. Tanto que em Juízes 1, que nós conversamos na semana passada, mas algumas semanas atrás, nós Juízes 1, que é aquela fase de transição, você já vai ver Judá perguntando quem é que vai atacar contra os filisteus. Aí Deus fala, é Judá quem vai lutar. Eles têm que lutar com Adoni-Bezeque, o cara que cortou o polegar de vários reis, 70 reis, os polegares dos pés e das mãos, um inimigo terrível. Entende? Então nós precisamos ter esse entendimento. Por que eu preciso ter esse entendimento que viver na promessa não significa ausência de batalhas? Por que eu preciso de ter esse entendimento? Para que eu não abandone os processos de Deus, para que eu não aborte as promessas de Deus durante os processos, para que eu não aborte as promessas de Deus durante os processos, para que eu não desista e persevere até o fim. Eu não vou desistir desse casamento, é uma promessa de Deus. O meu filho, eu não vou desistir do meu filho. O meu filho é uma promessa de Deus. Eu não vou desistir desse ministério. Esse ministério é uma promessa de Deus. Eu não vou desistir de fulano de tal, porque ele é uma promessa de Deus. Você tem que parar de desistir das coisas por causa das lutas ferrenhas que se enfrentam, porque nunca vão cessar. Você vai estar no ambiente da promessa, vivendo inimigos internos e inimigos externos. Mas eu estou fazendo o que Deus agrada e fulano fez isso comigo? Sim, vai acontecer. Jesus foi perfeito, gente. Jesus foi perfeito e encarou opositores externos e internos. Teve que lidar com negação de Judas, com traição de Judas e negação de Pedro. Teve que lidar com os líderes religiosos que tramaram para poder entregá-lo. Teve que lidar com literalmente ataques no seu físico, a ponto de parar na cruz, vivendo plenamente a vontade de Deus, um homem perfeito, andando em santidade. Quanto mais nós. Não caia na ilusão de acreditar que se você está se movendo sobre uma palavra, que você está debaixo de uma promessa, que não haverá guerras. Não caia na ilusão de acreditar, porque eu estou movendo debaixo de uma palavra, que não vai ter inimigos por todo lado. Vai ter. Vai ter. Então anote isso. Se você olhar, eu vou te dar alguns aspectos aqui que você vai anotar aí, né, nos seus rascunhos, né, você que gosta de anotar, você que deseja. Que nós vamos olhar isso biblicamente, sobre as guerras que nós travamos na vida, e alguns aspectos que são assim, elementares, vitais, para a gente saber lidar com as guerras, para a gente poder saber lidar no tempo de guerra, mesmo estando no ambiente da promessa. Então anote aí, as batalhas na vida cristã, as guerras na vida cristã, elas são, em primeiro lugar, inevitáveis. Inevitáveis. Jesus Santo enfrentou batalhas externas e internas, inevitáveis. Então a batalha espiritual, ela é uma realidade inevitável. Entenda só, quanto mais você avançar em Cristo, quanto mais você mergulhar em Jesus, quanto mais você avançar no reino de Deus, quanto mais você se colocar à disposição para servir, mais as portas do inferno se posicionarão para lhe impedir. O diabo vai se levantar como se levantou contra Jesus.
para impedir que você seja fonte de vida na vida das pessoas. Quanto mais você avançar na intimidade com Deus, quanto mais você avançar no chamado, no reino de Deus, em servir, mais as portas do inferno vão se posicionar para lhe impedir. Existem principados e potestades que se movem, o texto diz em Efésios, nesse reino tenebroso. Então o fato de às vezes os seus olhos naturais não verem, não significa que não existe. É impossível não travar essas guerras. É impossível. Como eu disse, Jesus fez tudo certo. Jesus foi perfeito. Jesus foi santo. E teve que lutar com o diabo pessoalmente, em Mateus 4. Da tentação no deserto. Teve que lutar contra legiões manifestas externamente, como contra o endemoniado gadareno. Teve que lutar contra o diabo infiltrado no coração de Judas internamente, como aconteceu a traição de Judas, porque as batalhas são inevitáveis. Segundo, anote aí, segunda característica das batalhas. As batalhas, além de serem inevitáveis, as batalhas são incessantes. Elas só cessarão na eternidade. Segundo, incessante. Quando que as batalhas vão encerrar? Nós temos tempos de paz, tempos de aflições, voltam tempos de paz. Isso é a dinâmica da vida. Quando vai cessar as batalhas? Quando que eu não vou ter mais enfermidade, não vou ter pessoas falando mal, criticando, perseguindo? Quando que eu não vou ter crises? Quando chegar na eternidade com Deus. Porque se você estiver longe de Deus também, meu filho, só vai piorar as coisas de forma... aí não tem mais esperança. Mas segundo aí, a Cris colocou, as batalhas são incessantes. Então, o diabo, a Bíblia nos mostra que o diabo fica ao derredor procurando brechas para nos atacar. Ou seja, ele fica o tempo todo pensando numa forma de tentar nos derrubar. Só em Juízes 3, que nós lemos, teve 3 episódios de batalha na Terra Prometida. Só em Juízes 3. Ele sofre uma batalha, Deus levanta Otoniel. Depois ele sofre um tempo de perseguição de novo, Deus levanta o outro libertador, o Eude. Depois ele sofre outra perseguição e Deus levanta, lá em Juízes 3:31, Sangar. Tempo todo. Ou seja, incessantes. Otoniel lutou, venceu e teve 40 anos de paz. Findou os 40 anos, houve uma outra guerra. Aí Eude travou uma batalha, Deus levantou Eude, travou uma batalha, venceu o inimigo e houve 80 anos de paz. Depois passa-se, Sangar levanta e tem que lutar com outra batalha. Exatamente, não existe vitória sem batalha, como a Beth colocou aqui. Terceiro aspecto de batalhas, a gente precisa entender isso. Primeiro, elas são inevitáveis. Segundo, elas são incessantes. Terceiro, elas são árduas. As batalhas espirituais, a batalha de quem se move sobre uma palavra, não é mamãozinho com açúcar. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo. As batalhas espirituais, elas não são leves. Elas não são para amadores. Batalhas na vida cristã não são para amadores. Elas são para guerreiros. Tanto que Deus diz assim em Efésios 6, revestir de toda a armadura. Ou seja, eu preciso me posicionar como um guerreiro. Tanto que no livro de Juízes, você vai ver Eude, Sangar, e você vai ver aqui Otiniel, ou seja, 3 guerreiros que Deus levanta, juízes que são guerreiros, homens que Deus usou literalmente com a força do braço aqui nesse texto, nos mostrando justamente que elas são árduas. Gente, as batalhas são tão árduas na nossa caminhada cristã, que por 2 vezes em Efésios 6, Paulo nos orienta a revestir de toda a armadura. De toda a armadura. Revestivos de toda a armadura. O que Paulo está dizendo? Não adianta você ir para a batalha só com espada, só com a palavra. Você precisa ir com o escudo da fé. Paulo está dizendo, não adianta você ir para a batalha só com a couraça da justiça. Você precisa estar calçada com o calçado da preparação do Evangelho. Ou seja, eu preciso estar completamente revestido, porque as batalhas, elas são árduas. Por isso que Paulo, revestir de toda a armadura. Ele diz em Efésios 6:11, aí 2 versículos depois ele fala, tomai toda a armadura. Não é parte da armadura, é toda, porque só a espada não vai dar conta. É necessário toda a armadura. O que Paulo está dizendo, as batalhas não são para amadores, são guerreiros.
Então, o que a gente vê é uma geração mimimi. Qualquer coisinha abandonei a Jesus, qualquer coisinha abandonei. Fulano falou assim comigo, não concordei com a decisão de fulano de tal, vou deixar o ministério, vou deixar a igreja. Para com essa futilidade, para de ser uma geração mimimi. Nós vemos Deus usando guerreiros, é gente que encara 800 de uma vez, é gente pequena como Davi que encara Golias. Pare de ser uma geração, falou algo que eu não agradei, não vou permanecer. Que geração é essa? Que geração fraca? Uma geração que não se posiciona como guerreiros. A Bíblia nos chamou para sermos como revestidos de toda a armadura. Não tô, meu marido, não sei o que, passa uma crise, vou abandonar o casamento. Guerreiro, lute por esse casamento, lute por esse ministério. Você tem uma palavra. Lute por esse filho. Lute diante dessa enfermidade. Deus chama guerreiro. Então, chega de ser uma geração mimimi. Chega de ser uma geração fraca. Viver no ambiente das promessas não nos isenta das lutas. E essas lutas, elas são inevitáveis. Essas lutas, elas são incessantes. E essas lutas são árduas. Deus usa guerreiro, gente. É guerreiro igual Davi, que está recebendo lança e continua tocando harpa. Deus usa guerreiro como Davi, que está todo mundo falando, menino, vai embora, você não vai dar conta. Eu não vou no meu nome, vou no nome do Senhor dos Exércitos. Eu sei, é aquele que me chamou, é aquele que vai à frente de mim. Então o que Deus usa não é menino. Então chega de uma geração mimimi, não gostei daquilo, não concordei com a decisão tal, não concordei com o que fulano falou, vou sair da igreja, vou sair do ministério, vou abandonar o casamento, não concordo. Para com isso. Deus chama-nos para sermos guerreiros. Viver no ambiente da promessa não nos isenta de lidar com as lutas da vida, das lutas da vida. Juízes, o povo no ambiente da promessa, vivendo guerras inevitáveis, guerras incessantes, guerras árduas. Terceira característica das guerras. Essas guerras, elas eram perigosas, porque o texto diz que Sangar teve que matar 600 homens. 600 homens. Eude tem que arriscar a sua vida para entrar no palácio do rei e matar o rei com uma pequena espada. Um rei opressor. Davi tem que encarar um gigante. Então essas batalhas, elas são perigosas. O diabo, ele veio para quê, gente? Quem sabe o que a palavra diz que o ladrão veio para quê? O ladrão veio para matar, roubar e destruir. O que ele quer é fazer com que Elias pare o ministério por causa das ameaças de Jezabel, por causa do movimento dos homens. Ele quer que Elias pare por causa das ameaças. Essas batalhas são para poder, muitas vezes, paralisar o seu ministério. Agora, quando você entende que as batalhas vêm com o intuito maligno de paralisar, mas que Deus as permite para poder justamente acelerar a propósito, para poder te treinar, para te provar, você não paralisa diante das batalhas. Tem 600 homens para encarar, para lutar, eu vou lutar como Sangar fez. É como Jesus, recebe ameaças, recebe difamações, recebe tantas as coisas, mas ele permanece na palavra. Permaneça na palavra. Permaneça na palavra. Aqui, ó, vou colocar o resumo aqui que a Rayane colocou pra gente aqui, ó, para você ler. Isso eu estou falando para quem se move sobre palavra. As batalhas da vida cristã, tá aqui, ó, coloquei aqui, afixei. Obrigado, Rayane. São inevitáveis, são incessantes, só cessarão na eternidade, são árduas, não são para amadores, são para guerreiros. E essas batalhas, elas são muitas vezes perigosas. Perigosas. Ou seja, se você baixar a guarda, ela vai paralisar o seu ministério. Mas se você perseverar, você pode ter certeza que Deus vai te surpreender, que Deus vai cumprir cada palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, quinto aspecto das batalhas da vida cristã. Primeiro, inevitáveis. Segundo, incessantes. Terceiro, árduas. Quarto, perigosas. Quinto, essa quinta você precisa entender com clareza. As batalhas da vida cristã são espirituais. Exatamente, Douglas. As batalhas nos preparam para o propósito. E nós vamos ver isso agora. Eu vou finalizar essa live destacando isso que o Douglas colocou. Mas pega esse quinto ponto aí.
As batalhas, elas são espirituais. Quem puder colocar esses 5 pontos aí pra gente, por gentileza, faça isso. Para que quem está chegando aqui possa ler e também ser abençoado, absorver um pouco do que nós estamos aqui junto crescendo em Deus. Então, batalhas da vida cristã, inevitáveis, incessantes, árduas, perigosas e espirituais. Lembra de Efésios 6,12, que é muito claro, muito dito para nós sobre isso? A nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, e sim contra os principados e potestades, com os dominadores, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Ou seja, a nossa luta não é contra pessoas. Você enfrenta várias batalhas no casamento, no ministério, e aí você começa a lidar com essas batalhas atacando pessoas. Está fazendo errado. Porque essa batalha não é em nível de pessoas, ela não é humana, ela não é em nível terreno, mas é espiritual. Então você não pode lutar uma batalha que é espiritual com armas carnais. Você quer lutar com a força do seu braço, com ódio, revidando, falando mal, xingando, gritando. Você está usando armas carnais para lutar batalhas que espirituais. Você não vai vencer nunca essas batalhas. Porque você não está entendendo que a luta não é contra pessoas, é contra principados, é contra potestade, é o inimigo. Nós precisamos identificar o inimigo certo para que a gente não ataque alvo errado. Nós precisamos identificar quem é o nosso verdadeiro inimigo, o inimigo certo, para que você não fira alvo errado. E aí você está lutando dentro de casa. Obrigado, Patrícia, obrigado as Patrícias aí, né? Obrigado, Patrícia Brandão, Patrícia Castori, um grande abraço. Gilmara, obrigado. Então aí, ó, olha aí as características. Então você precisa identificar o inimigo certo para você não atingir alvo errado. Então se você está vivendo uma pressão no ministério, aí você começa a lutar contra a pessoa. Fulano falou mal de mim, aí você começa a falar mal do fulano também. Você começa a ficar com ódio do fulano. Você tá agindo com armas carnais para lutar a batalha espiritual. Fulano falou mal de você, o que a Bíblia fala que eu preciso fazer? Bem diz quem mal diz, pronto. Paga o mal com o quê? Com o bem. Não entrega, você não pode descer no nível do seu inimigo. Você precisa dar resposta espiritual para as batalhas, porque elas são espirituais. Então a nossa luta não é contra pessoas. Comece a buscar o Senhor. Deus vai... Espírito Santo de Deus. Olha, você está lutando num casamento com armas erradas. Você precisa lutar com a arma da sabedoria divina. Ah, mas a sabedoria terrena fala isso. A sabedoria que você precisa lutar é a sabedoria do alto. A Lu ministrou uma palavra tremenda no domingo, falando justamente sobre sabedoria. Sobre lidar, abortar as mentiras e responder às situações com a sabedoria. O que é sabedoria? Você olhar a vida com o olhar de Deus. O que é sabedoria? Sabedoria é você perguntar para cada situação, em meus passos, o que faria Jesus? Então você está diante de uma luta na vida conjugal. Comece a orar, de fato. Você está tentando lutar com as suas mãos, em vez de você lutar com os seus joelhos primeiro. Peça a Deus em oração sabedoria para lidar com os conflitos. Quando vir uma palavra dura, a Bíblia já nos fala em Provérbios, traga a resposta branda. A resposta branda desvia o furor. Sabedoria do alto. Sabedoria do alto. Para que você possa lidar com as lutas no ministério. Essas lutas que são, como está aqui, ó, inevitáveis, incessantes, árduas, perigosas e espirituais. Então, portanto, a gente não pode levar, nós não podemos nos portar ou levar a vida cristã como menino, mas como guerreiros. A vida cristã não pode ser levada como menino. Você não pode entrar no ministério como menino, levado para todo lado, como diz o apóstolo Paulo, por todo vento de doutrina. Qualquer conversinha move a sua vida. Pare de ouvir voz de homens que tentam abortar o teu chamado e comece a ouvir a voz de Deus, que te escolheu, que te salvou. Pare de ser movido por circunstâncias adversas ou pelas suas emoções.
por emoções voláteis. Para de ser guiado por emoções voláteis, porque as emoções elas são passageiras, mas as decisões são permanentes. Uma geração que se move por emoção e não por palavra de Deus. Josué recebe uma palavra, a terra é prometida. Pode levantar os reis do sul, pode levantar os reis do norte, pode ter muralha para derrubar, pode ter as pessoas dando pressão. Eu estou debaixo de uma palavra. Então, a vida cristã não é para menino. A vida cristã é para guerreiro. É para quem anda por fé e não por vista. A vida cristã é para quem Deus chama revestir de toda a armadura. Então anote uma frase: não há como avançar na promessa sem travar as batalhas. Não há como você avançar na promessa sem travar as batalhas. E para travar as batalhas nessa dimensão, é necessário você se preparar, você se posicionar e você agir como um guerreiro que luta as batalhas de Deus, que recebe estratégias de Deus, que luta com as armas de Deus, e você vai colher as vitórias de Deus. As vitórias de Deus. Deixa eu encerrar com a última percepção. As emoções são passageiras, mas as nossas decisões são permanentes. Deixa eu te dar uma última percepção aqui nessa palavra. Uma lição diante da guerra. Vou te dar essa lição diante da guerra. Porque o povo aqui de Israel está justamente, Deus vai levantando juízes para lutar guerras. Anote uma lição diante da guerra. Deus permite muitas vezes o inimigo ao nosso redor por um propósito maior. Anote isso. Isso, Simone, não há como avançar nas promessas sem travar as batalhas. Anote uma última palavra que eu vou deixar para vocês. Deus permite inimigo ao nosso redor por um propósito maior. Deus permite inimigos ao nosso redor por um propósito maior. Juízes 3 diz assim, são essas nações que o Senhor deixou. Deus deixou algumas nações no meio da terra para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã, para provar. Verso 2, fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Olha, Deus, obrigado, Liara, Deus permite inimigo ao nosso redor por um propósito maior. Então, versículo 1 é muito claro em dizer, que texto está dizendo aqui, gente? Juízes 3:1. Deus foi quem permitiu e deixou as nações inimigas ao redor próximo de Israel. Deus poderia ter aniquilado todas elas? Sim. Israel poderia ter matado todas essas nações? Sim. Só que Deus permitiu que o inimigo, preste atenção, Deus permitiu que o joio, Deus permitiu que Judas estivesse no meio do povo de Deus para um propósito maior. Deus permite Judas no meio de um povo por causa de um propósito maior. Deus permite um joio no meio do povo por causa de um propósito maior. Deus permite inimigos nos cercarem por um propósito maior. Deus é quem deixou Judas no time de Jesus. E o texto de Juízes 2 nos fala pelo menos dois propósitos. Versículo 1 mostra pra gente, para nos testar. Versículo 1, deixou para pôr à prova, ou seja, para nos provar. Versículo 4 de Juízes 3, para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam os mandamentos. Ou seja, os inimigos deixados por Deus se tornaram instrumentos divinos para testar a fé, o caráter, a obediência do povo. Entende? As lutas, elas não têm um propósito de fazer você ficar cansado na vida, de parar o seu ministério. As lutas não têm os inimigos ao redor, as calúnias ao redor. Não tem as traições que acontecem, os Judas no meio. Não tem por propósito matar o seu ministério, mas fortalecer e forjar o seu caráter. O texto está aqui, gente. Deus permitiu para que os israelitas fossem postos à prova se obedeceriam, para ver se de fato eles obedecem no cenário de situações. Então Deus continuamente testa pessoas quanto ao caráter. Deus continuamente nos testa quanto à fé, quanto à obediência, quanto ao amor, quanto à nossa lealdade. Deus vai testar a lealdade, Deus vai testar a sabedoria, Deus vai testar o seu amor por pessoas. Em cenário de dar amor para quem te dá amor é muito fácil. Agora, em cenário em quem fala mal, você continuar amando como Deus te ama,
Esse é um cenário do teste de Deus para forjar o seu caráter. Discípulo de Jesus, tem muita coisa que Deus vai fazer através da sua vida. Ele está te forjando para te colocar em lugares onde você vai ser fonte de vida, porque você foi aprovado. Lembra quando Deus dá a promessa para Abraão, que é o Isaac, e depois pede Isaac para que Abraão oferecesse Isaac como sacrifício? Deus estava provando a Abraão, provando a dependência, a fé, o coração. Então anote, os testes, eles tanto desenvolvem o nosso caráter quanto manifestam o nosso caráter. O teste, ele tanto desenvolve o caráter quanto manifesta o nosso caráter. Então Deus constantemente vai observar a minha e a sua reação às pessoas. Deus constantemente vai observar a minha e a sua reação aos problemas, ao sucesso, aos conflitos. Qual que é a sua reação às enfermidades? Qual é a sua reação às decepções? Alguns testes de Deus parecem que são esmagadores, enquanto outros você nem percebe, mas todos esses têm implicações eternas. Tem implicações de forjar em você o caráter de um genuíno discípulo de Jesus. Deixa eu te dar a última notícia para a gente finalizar, porque o nosso horário já foi. A boa notícia é que Deus quer que você passe nos testes da vida. Então Ele jamais vai permitir, ô Jó, ô José, ô Jesus, ô Abraão, Ele jamais vai permitir que você enfrente testes maiores que a graça que Ele lhe concede para lidar com esses testes. Ele sempre vai te dar a graça necessária para você lidar com os testes que Ele permite. Deus sempre vai lhe dar a graça necessária para que você lide com os testes que Ele permite. Sempre, sempre. Paulo ora, tira esse espinho da minha carne, a minha graça te basta. E esse espinho na carne não impediu Paulo de poder completar o ministério que ele tinha. Então o que eu quero declarar nessa manhã, e eu encerro em nome de Jesus. A outra parte, o segundo propósito, eu falo depois. Mas eu quero encerrar aqui no poder do nome de Jesus. Palavra liberada sobre corações. Hoje tem renovo de Deus para soldados em guerra. Uma palavra de Deus para essa manhã, para vidas aqui. Deus tem hoje renovo para soldados que estão em estados de guerra. Em estado de guerra. Você está numa guerra. Agora Deus está trazendo clareza pela palavra para você. Elas são inevitáveis, elas são incessantes, elas são árduas, elas são perigosas, mas elas são essencialmente espirituais. Use as armas certas, identifique o inimigo certo para que você não atinja o alvo errado. E entenda o propósito dessa permissão, desse Judas do meio. Entenda o propósito dessa permissão, dessa situação que você está vivendo. Você está andando com Deus. Tu fala para quem está andando com Deus. Para quem anda com Deus, como Abraão, como José, quem anda com Deus, Deus permite inimigo ao nosso redor para um propósito maior. Deus permitiu para testar, não é para matar. Ele está permitindo para te forjar e não para te destruir. Entenda isso. Então tá com um soldado em guerra. Talvez você entrou aqui, tá com muitas marcas, com muitas feridas de palavras que pessoas falaram, de ameaças que fulano fez, de coisas que estão acontecendo, de uma enfermidade que chegou no seu corpo. Mas Deus está dizendo para você, filho, qual a resposta que você está dando a esse inimigo? É desânimo? É falta de fé? Traga à sua memória o que te traz esperança. Lembra daquele que te deu a palavra. Lembra daquele que te chamou, daquele que te escolheu, daquele que tirou você do lamaçal do pecado, do império das trevas e transportou você para o reino do Filho do seu amor. Esse Deus está permitindo lutas para você ser forjado, porque é quando a oliva ali, quando a azeitona é espremida, é que sai o óleo mais precioso. Deus está produzindo unção nova sobre vidas aqui. Deus está produzindo unção nova. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Oh Jesus, tu és maravilhoso. Tem renovo para soldados em guerra. Tem renovo para soldados em guerra. Eu não sei qual é a dimensão da guerra que você está enfrentando, mas tem graça de Deus. Deus não vai te dar uma guerra maior que a graça que Ele te dá para suportar a guerra que Ele permitiu você viver. Pai, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, pela voz do Senhor. Pela voz do Senhor ao nosso coração.
Muito obrigado porque o Senhor conhece pessoas que estão, ó Deus, agora sendo renovadas pelo Teu Espírito Santo, que estão em guerra mesmo andando em fidelidade. Pessoas que estão andando, ó Deus, em fidelidade, estão em guerra. Mas nessa manhã eu libero, ó Deus dos céus, ó Deus, eu quero liberar como uma palavra dos céus para o coração dos Teus filhos. Isaías 40, o Senhor faz forte ao cansado, o Senhor multiplica a força de quem não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, os que esperam debaixo de uma palavra, os que esperam andando em uma promessa, os que esperam em fidelidade, os que esperam em intimidade com o Senhor, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Renovo para correr, renovo para caminhar, renovo para voar. Seja liberado sobre vidas, seja liberado sobre corações, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Ah, Jesus, obrigado por essa manhã. Chega, Deus, temos uma geração fraca. Levanta os guerreiros. Senhor, receba, Deus, o nosso devocional. Obrigado por falar conosco. Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vem cá, vem. Ah, bom dia, meu amor. Vem. Acordou literalmente agora. É mesmo, dormiu ontem em casa. Ficou vendo filminho. Olha lá. Acabei de acordar, fala com o pessoal. Quem é que gosta aqui? Quem é que pá? Ó, vou pôr. Ó. Vamos deixar essa musiquinha pra a gente conhecer o pessoal, ó. Ouça essa canção, ó. Onde você vê deserto, eu vejo o processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz. Mas deixa eu trabalhar Do meu jeito, deixa eu. acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Onde você vê deserto, eu vejo o processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz. Mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer.
Mini Lu. Deixa acontecer no meu É a Mini Lu? tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Guarde essa palavra. Deixa. Deus abençoe seu dia. Deus abençoe sua casa. Obrigado pelas palavras tão lindas. O nome do louvor é Deixa. E a cantora é Maria Marçal. Deus abençoe a vida de vocês. Ótimo dia. Compartilhe essa palavra e abençoe outras pessoas. Deus abençoe sua casa em nome de Jesus. Tchau, tchau.